Vamos agradecer ao Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios que nós só estamos aqui por causa da graça do Senhor. Você sabia disso? Essa graça que nos salva, essa graça redentora. Então nessa primeira canção você vai dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, Pai. Eu te agradeço por estar aqui nessa noite. Eu grato sou. Vamos nas palmas? Yeah. Diga que você é grato ao Senhor. O dia que Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei. Aleluias, eu alegrarei. Vamos mais uma vez, ó. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei. Agradece teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor. Amor infalível, eu te agradeço. Vamos lá para a primeira estrofe? Vamos lá? O dia que Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou, Tudo que tens feito. eu cantarei. Amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei. Agradece teu amor. Amor infalível, eu te agradeço. Diga assim, ó. Quando eu estou mal, me põe de pé. Firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu. Teu filho eu sou, Tu és meu Deus. Eu grato sou, Tudo que tens feito. eu cantarei. Agradece teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor. Amor infalível, eu te agradeço. Eu quero ver a Tijuca nesse momento, ó. Eu grato sou, Tudo que tens feito. eu cantarei. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor. Amor infalível, eu te agradeço. Vamos louvar ao Senhor. Eu grato sou, Tudo que tens feito. eu cantarei. Agradece o teu amor, Amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei. Amor infalível, eu te agradeço. Aleluias. Nós estamos aqui para exaltar o Senhor, para render graças ao Senhor, porque só Ele é digno, só Ele é santo, Ele é digno.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Declare bem forte, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, aleluias, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, maravilhosa, maravilhosa graça, aleluias, Teu amor que não falha, aleluias, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você pode levantar uma aleluia ao Senhor? Você pode agradecer ao Senhor? Exalte o nome do Senhor nessa noite. Você não está aqui para ouvir uma banda tocar, você não está aqui para ouvir um coral cantar, você está aqui para exaltar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para que o fogo do Senhor esteja aqui presente, a glória do Senhor, meu irmão. Então comece a exaltar ao Senhor nessa noite. Levanta um aleluia, levanta um aleluia, na presença do inimigo. levante um aleluia, levante um aleluia, mais alto que os ruídos. Levante, levante um aleluia. Canções são armas para mim. Levante um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade, Na tempestade, eu vou cantar. alto e mais alto, O meu louvor rugirá, das cinzas da fé, se levantará. a morte é vencida. O rei vive está na tempestade. Na tempestade, eu vou cantar. Alto e mais alto, O meu louvor rugirá, das cinzas da fé, se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Cante assim, ó. Cante mais alto, 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 cante mais alto. cante mais alto. Os homens comigo assim, ó. Cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Os céus são armas para mim. cante mais alto. O céu Mais uma vez, cante, cante mais alto, na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto. Não sou
Cante mais alto. O céu vem guerra por mim. Aleluias. Glórias ao Senhor. Exaltado é o Senhor, meu irmão. Glórias ao Senhor. Meu irmão, Lucas capítulo 24. Vai dizer que Maria e as mulheres chegaram no sepulcro. Para espanto delas, o Senhor não estava lá. E elas começaram a se desesperar, roubaram o corpo do Senhor. Quando perceberam, 2 homens estavam ao lado delas. Por que vocês estão chorando? A quem vocês procuram? A quem vocês procuram não está mais aí, porque Ele ressuscitou, como Ele havia dito. Você acredita nisso? Vou perguntar mais uma vez, você acredita nisso? Porque nós não vemos o Senhor aqui, como eu vejo a Nira, como eu vejo a Nath, como eu vejo o Ronald. Mas nós temos a certeza, assim como os discípulos tiveram, de que o Senhor ressuscitou, de que Ele está vivo à destra do Pai, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui contemplando a sua adoração. Então exalte ao Senhor, diga que Jesus é vencedor. Aleluias. Por amor, numa cruz se entregou. Por amor, cravo e espinho suportou. Ele fez tudo pensando em mim. Me amou, me amou. Meu Jesus me amou, me amou. Diga, lá na cruz, minha história começou. Meu pecado, o seu sangue apagou, e Ele fez tudo pensando em mim. Me amou, me amou. Meu Jesus me amou, me amou. Declare: Jesus é vencedor, venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Jesus é vencedor, venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Exaltado ao Senhor. Nós acreditamos no Senhor, por isso estamos aqui, Pai. Glórias ao Teu nome. Lá na cruz, minha história começou. Meu pecado, o seu sangue apagou, e Ele fez tudo pensando em mim. Me amou, me amou. Meu Jesus me amou, me amou. Levante suas mãos e declare: Jesus é vencedor, venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Jesus é vencedor, venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Diga mais uma vez: Jesus é vencedor, venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Jesus é
vencedor, venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Aleluias. Nós adoramos ao Senhor nessa noite. Oh, 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 adore ao Senhor. Você é livre, meu irmão. Por isso declare assim, ó. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Você é livre, então declare. Eu sou livre. Aleluias. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que é remido e lavado, cante assim, ó. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Eu não sei o que trouxe cada um de vocês aqui essa noite, mas Deus sabe. Talvez vocês tenham chegado aqui hoje com o coração despedaçado, doído, né? Sem saber ao certo, né? O que me trouxe a esse lugar. Mas eu creio que Deus já tinha marcado um encontro com cada um de vocês nessa noite. Eu creio que um novo tempo vai começar a partir de hoje na vida de vocês. Nessa noite nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor, de colocar diante dele todas as nossas petições, todas as nossas dores, porque ele é o Pai amado. Ele está aqui para nos escutar, para nos ouvir. Então, meus irmãos, vamos clamar. Fiquem de joelhos ou mesmo de pé. Coloquem diante dele, Senhor, todas as suas dores, todas as suas angústias, porque eu creio que ele tem uma resposta para cada um de nós essa noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ambiente, Senhor, por esse ambiente onde nós sentimos a sua presença, por esse louvor, Pai. Te agradecemos por cada um aqui nesse local, Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada um aqui, Pai. Senhor, que nós possamos fortalecer os nossos vínculos contigo, que nós possamos ter plena confiança, Senhor, que o Senhor luta por nós, que
que o Senhor luta as nossas guerras, Pai. Ô Paizinho, eu também coloco diante de Ti, Pai, nessa noite, a vida das pessoas, Senhor, que tem passado por dificuldade, Senhor. A vida das pessoas que têm estado nos leitos dos hospitais, Senhor. Ô Pai, vai com a sua unção de cura sobre essas pessoas, Senhor. Vai cuidando, vai tratando, Senhor. Ô Paizinho, muitas vezes os médicos já desacreditaram essa pessoa, Senhor, mas Tu é um Deus que fez e faz ainda hoje. O Senhor é capaz de mudar todo e qualquer diagnóstico, Senhor. Então, Pai, cura, Senhor, cura. É o que eu clamo a Ti nessa noite, Senhor, para que todos possam ver, Senhor, que Tu és Deus, Pai. Senhor, cura, Senhor, não só a saúde física, Pai, mas cura os corações, cura as mentes, Senhor, as mentes que estão aprisionadas, Senhor, precisando de um toque Seu, Pai. Ô Paizinho, que nós possamos nos achegar cada vez mais diante de Ti, que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro, Senhor, contigo. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer nesse local. Ô Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Declare, Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Aleluia, Ele é exaltado. Por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluias, exaltado é o Senhor, glorificado é o Senhor. Bom, boa noite, gente. Glória a Deus por estarmos juntos mais um domingo. E eu queria dar aqui também mais um anúncio, né? São muitos anúncios, nossa igreja está crescendo, está avançando, então a gente precisa comunicar. No dia 2 de setembro até o dia 2 de outubro, nós estamos orando ao meio-dia pela nossa nação. São 10 minutinhos de oração, 15 ali no máximo, porque nós, o povo de Deus, durante muitos anos, nós não nos envolvemos com política, embora aqui na nossa igreja a gente não tem partido, nada disso. Porém, nós como igreja, povo de Deus, nós temos a obrigação de orar pela nossa nação. Essa é uma obrigação da igreja. Por quê, pastor? É uma obrigação da igreja porque Deus só ouve a igreja. Deus ouve a oração de quem? Da igreja. Então, nós, o povo de Deus, precisamos assumir essa responsabilidade de orar pela nação, de orar pelos governantes, para que eles possam ali cumprir o seu papel. Então, quero convidar você, hoje nós tivemos meio-dia em ponto, amanhã, para você estar conosco, orando e consagrando, né, o nosso país para o Senhor. E eu queria também te pedir agora para nós fazermos esse momento, convidar aqui o Paulinho, Van Kleb, vem cá, Anderson, para a gente orar juntos, supervisores da igreja. Nós vamos clamar ao Senhor aqui pela nossa nação. Interessante que o que está escrito aqui na nossa bandeira, gente? Está escrito o quê? Infelizmente, nós temos visto um grupo, pode segurar, que não quer a ordem no país. Eles querem a desordem, eles querem o caos. E a gente tem visto também um grupo que não quer o progresso. Eles querem paralisar, porque fica mais fácil para governar no caos, né? E nós não fomos criados para comer migalha de ninguém.
Nós queremos dignidade para o nosso país, um país tão próspero na agricultura. E nós aqui como igreja, nós vamos apresentar ao Senhor o nosso país, para que Deus coloque na cadeira da presidência do nosso país uma pessoa que tem compromisso com a verdade, uma pessoa que tem compromisso, que tem um coração quebrantado, que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E esse papel é nosso, irmão. Eu queria que você entendesse isso e assumisse essa responsabilidade, orar pelo seu país. O Salmo 33:12 diz: feliz a nação cujo Deus é o... Olha só, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos a obrigação de dar cobertura para a nossa nação, nós temos a obrigação de nos colocar na brecha pela nossa nação como igreja. E nós vamos fazer isso agora, do dia 2 de setembro a 2 de outubro, todo dia, meio-dia, onde a gente estiver. Ontem a gente estava lá na obra, quebradeira, né? E nós paramos lá, arriamos as ferramentas, todo mundo com luva de pedreiro, né? E a gente ali fez uma oração, cada um irmão fez uma oração ali, o povo que estava de casa estava participando, orando, uma só fé, um só Deus. Levante suas mãos para cá em direção a essa bandeira, que é a bandeira do seu país. Embora saibamos que a nossa nação não é aqui, nossa nação é celestial, mas nós moramos no Brasil, nós precisamos amar a nossa pátria. Senhor, queremos aqui apresentar o nosso Brasil, Senhor, a nossa nação para o Senhor. Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nos colocamos na brecha como igreja, pedimos perdão, Senhor, por todo o pecado praticado na nossa nação, pecados de corrupção, pecados terríveis, Pai, de prostituição. Pai, que o nosso país não seja mais conhecido como o país do carnaval, não, Senhor, não queremos mais isso, não. Que possamos ser conhecidos como celeiro de missionários para o mundo. Que o Brasil passe a ser uma referência para o mundo, na área econômica, Pai, na área intelectual, mas acima de tudo, na área espiritual. Levanta o Brasil, Senhor. Levanta o Brasil para fazer a diferença nesses últimos dias. Que daqui possam sair homens e mulheres cheios da unção para pregar o Evangelho, para pregar a verdade. Ah, Senhor, consagramos a nossa nação para Ti. Perdoa os pecados da nossa nação. E nós como igreja nos colocamos na brecha e declaramos ordem, declaramos progresso, declaramos crescimento, avanço, prosperidade. Pai, que o desemprego venha diminuir, que a corrupção ela venha cessar na nossa nação, esse câncer, esse mal que tem durante tantos anos, Pai, afligido o nosso país, Senhor. Nós repudiamos, Pai, pensamentos de ideologia, de liberação da maconha, de liberação das drogas. Nós repudiamos, Pai, a ideologia que ataca nossas crianças com pedofilia. Nós repudiamos isso, Pai, repudiamos a corrupção e declaramos que o nosso país vai avançar, vai prosperar, o nosso país vai crescer, que o Brasil possa ser conhecido como um país de primeiro mundo, Senhor. Que a gente possa ter dignidade aqui, Senhor, possa ter emprego, que o chefe de família possa levar com tranquilidade o alimento, o sustento para sua casa, que ele possa ter tranquilidade para pagar o seu aluguel, sua luz, sua água, para fazer suas compras, Senhor, e sobrar um recurso para passear com a família. Nós queremos declarar isso, concordar como igreja, e nós oramos no nome poderoso de Jesus, e que o povo de Deus diga um amém bem forte. Você consegue aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre tentações. Tentações. Todos nós sofremos tentações no dia a dia. E eu fui buscar aqui no dicionário o que significa a palavra tentação. E eu posso te afirmar que não tem nada a ver com chocolate tentação. É outra coisa. Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Olha só, algo censurável ou não recomendável. Quando você
sofre uma tentação, está sendo tentado em alguma área da sua vida, você sabe que se você fizer aquilo, você está cometendo um erro. É como se cada um de nós, seres humanos, estivéssemos recebendo em nós um chip, no nosso DNA, algo que já nos diz o que é certo, o que é errado, mesmo que alguém precise nos ensinar, o pai, a mãe, filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É algo que realmente você sabe que isso não está legal. Existe um outro significado para a tentação, movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Eu gosto desse. É algo interior que nos instiga a fazer o mal. O que é isso? É a herança pecaminosa. Existe algo em nós que nós herdamos lá do Éden, de Adão e Eva, quando eles pecam contra o Senhor, nós recebemos essa herança pecaminosa. Então, dentro de nós tem esse instinto. Por mais que você leia a Bíblia, ore, jejue, você constantemente, sua carne tem esse instinto para puxar para o mal, para fazer coisa que é errado, que desagrada a Deus. Em toda a história bíblica nós vimos homens e mulheres de Deus fantásticos que sofreram tentações e caíram. Vou te dar um exemplo, acabei de falar agora. Um casal, Adão e Eva. Imagina, Adão e Eva estavam lá no Éden, um jardim incrível, eles tinham de tudo, todas as frutas necessárias para que eles pudessem degustar. Eu queria que você idealizasse agora qual era o sabor do caqui do jardim do Éden. O caqui, sabe? A banana d'água, deve ser maravilhosa. Eu estive na casa da Raquel, foi sábado, né? A gente foi lá para o mutirão, estava todo sujo. Raquel falou, pastor, pode ir lá para casa, vai lá com a pastora, toma um banho lá, a gente come alguma coisa junto. Falei, puxa, não vai incomodar? Não, vamos lá. A Raquel é hospitaleira mesmo, ela e Jaizinho são incríveis. Aí eu fui. Quando eu chego lá, irmão, a churrasqueira estava ligada. Quando eu olhei para a churrasqueira, eu falei, Senhor, vale a pena ser fiel. Obrigado, Jesus, vale a pena ser fiel. E aí, estava lá, né? Aquelas peças de carne, uma linguicinha, aquela linguicinha fininha que é apimentada. E como se não bastasse, ela é merengue, né? Ela fez lá um merengue, irmão, os morangos desse tamanho, vermelhinho. Mas para pensar como era o morango do jardim do Éden, com todo respeito ao morango da Raquel. Mas o morango do jardim do Éden devia ser, sabe, muito mais docinho, saboroso. E você vê que eles, com tudo isso, eles pecam contra o Senhor. Eles sofrem ali uma tentação pela serpente, e a serpente fala, olha, comam desse fruto aqui, porque ele é mais gostoso. E eles já tinham todos os outros frutos disponíveis para eles. E eles olham justamente para aquilo que Deus falou, olha, não toquem nessa árvore. É proibido, tinha uma placa lá, proibido entrar. A serpente enganou, lançou a tentação e eles caíram. Eles foram vencidos pela tentação. E o que dizer de Davi, irmão? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha um coração incrível, um coração quebrantado, também caiu em tentação. Vocês lembram do episódio? O povo foi para a guerra, Davi vai lá na sacada dele, na varanda, e aí quando ele olha pela janela, ele vê ali uma mulher se trocando de roupa, não sei se ela estava nua. Eu só sei de uma coisa, ela não era feia, era uma mulher bonita, apresentável. E o rei bateu o olho, ele falou, meu Deus, não, chama ela que eu quero conversar com ela. Caiu na tentação, deu a luz ali ao pecado, e o pecado foi consumado. Davi também pecou contra o Senhor. Me faz lembrar também de Sansão, um juiz. Sansão que tinha suas forças, né, no cabelo. Sansão tinha a unção de Hulk, o homem era muito forte. Ele matava
exércitos, era um defensor de Israel, um homem necessário para defender Israel. Mas em determinado momento, na carreira de Sansão, ele conhece quem, irmão? Quem lembra o nome da tribulada? Dalila tribulada. Dalila se aproxima de Sansão, dá um papo nele ali, né? Você é bonitão, você é forte. Aquele elogio, né? E tome cuidado, às vezes, com os elogios. Porque, às vezes, um elogio, se ele não for um elogio respeitoso, ele vem acompanhado com desrespeito. Dalila ali se aproxima de Sansão, e Sansão peca contra o Senhor, porque havia uma orientação que ele não deveria se misturar, ter relacionamentos com mulheres de outros povos pagãos, porque era um jugo desigual, como se Sansão fosse um homem de Deus, um cristão, e ele se relacionar com uma mulher do mundo, uma mulher que não vivia a mesma fé dele, jugo desigual. Sansão também caiu, irmão. E tantos outros homens e mulheres na jornada bíblica que também foram tentados e caíram. Não vai dar para falar de todo mundo aqui. E nos nossos dias nós também somos tentados, não é diferente. Nós vivemos a era da tecnologia, que às vezes a um clique de celular você peca. Um clique. É uma tentação muito grande. Às vezes você está navegando na internet, aparece algo que não é para você clicar. Você vê que o diabo fica tentando de tudo quanto é maneira, são os dardos inflamáveis do maligno. Os homens sofrem com isso, só que as mulheres também têm sofrido muito com isso, com tentações. Às vezes um telefonema. Quem aqui, antes de se converter, que estava num sábado à noite, como diz aquela música, né? No sábado à noite, e você está sozinho, e você pegava ali a sua lista telefônica e ligava para algum ficante ou alguma ficante. E aí, vai fazer o quê? Vamos sair hoje? O mundo é assim hoje, até hoje o mundo é assim, só mudou o método, agora é o WhatsApp. Manda um WhatsApp, e aí, vamos sair hoje, vamos passear? Vamos para um barzinho? São tentações, às vezes a pessoa está em casa quietinha. Hoje eu vou ficar em casa, não quero me envolver, não quero errar. Às vezes a pessoa está começando a caminhar na fé, recebe um convite maligno, uma tentação. E se essa pessoa não estiver realmente alicerçada na palavra, alicerçada em Deus, sendo acompanhada dentro de uma célula, recebendo ali um bom discipulado, essa pessoa vai cair na tentação. Às vezes um olhar, irmão, um olhar. Você pode pecar com um olhar. E essas tentações, as fortíssimas que nós sofremos, elas se dão também, principalmente por conta da nossa natureza pecaminosa. A gente sofre com isso, por isso nós precisamos estar alerta. E hoje eu gostaria de conversar contigo sobre uma temática. E o tema é vencendo as tentações. Olha lá. Vencendo as tentações. E para nós falarmos sobre esse tema, nós iremos falar de um personagem que nós amamos. Ele é o nosso mestre. Qual é o nome dele? É ele mesmo, Jesus. Nós vamos falar de Jesus. Por isso eu quero te convidar, meu querido irmão, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 1 até o 11. Uma leitura que vai edificar muitas nossas vidas e a nossa fé. Se por um acaso você estiver sem Bíblia, sem aplicativo, olha aqui, ó. Está aqui no nosso telão. Parabéns aí, Fábio, Enzo, toda a equipe da mídia. Estamos hoje com um novo operador, William. Parabéns, William, bem-vindo aí. A gente tem orado, pedido a Deus, Senhor, né, envia os irmãos para trabalhar com a gente em áreas específicas. Olha o Jean, que também está com a gente na transmissão. Deus está enviando, irmão. Você que tem interesse de servir a Deus aqui na nossa igreja, em qualquer área, na transmissão, porque aqui a gente está com uma câmerazinha.
lá no nosso espaço novo, a gente vai ter pelo menos umas 4. Então vai precisar fazer cortes, vai precisar de operador de câmera. O William chegou para somar na parte da sonorização. Está o Fábio, está o Enzo, que está aprendendo também, que é a parte dos slides. Atrás do nosso templo, lá do nosso púlpito, nós vamos ter uma área de transmissão gigante. E eu confesso para você que eu entrei numa crise, porque o espaço lá é tão lindo. Eu falei, não, aqui tem que ser meu gabinete. É muito lindo lá. É uma suíte, irmão. Tem um banheiro lá de luxo, mas eles merecem, porque são irmãos que trabalham muito, se dedicam muito, eles merecem essa estrutura para que eles possam servir ao Senhor com excelência. Todo mundo achou aí? Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê, irmãos? Teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhes disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Vamos orar? Santo Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, com muita alegria no coração de estarmos juntos aqui, reunidos no Teu nome. Eu quero Te louvar, Senhor, Te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã, que conseguiram chegar aqui hoje, Pai. Alguns enfrentaram lutas e desafios para chegarem aqui, mas eles venceram, Senhor. Ah, Pai, fala aos nossos corações nessa noite e usa a minha vida como um simples servo. Usa a minha vida, Pai, como um instrumento Teu, para que a Tua igreja seja edificada em amor. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade aqui nessa noite em nosso meio. E nós oramos no nome poderoso de Jesus, que todos digam amém? Amém. Meu amado irmão, para nós entendermos melhor esse momento que nós lemos aqui da tentação de Jesus no deserto, eu queria voltar, para te explicar melhor, voltar ao episódio anterior que é narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Jesus estava na Galileia e ele se dirige até o Jordão, Rio Jordão, local onde o seu primo, João Batista, estava batizando as pessoas. Pastor, Jesus era primo de João Batista? Era, irmão. A diferença de idade era de aproximadamente 6 meses. Esse episódio é narrado também nos evangelhos. Isabel, mãe de João, ela está em casa, Maria vai lá visitar, e diz a palavra que o neném que estava na barriga de Isabel começa a se agitar, a se mexer. Na minha opinião, ele estava recebendo ali uma carga do próprio Jesus que estava no ventre. Imagina, a unção que estava sobre Jesus mexeu na barriga de Isabel. Eles são primos. E Jesus vai até João Batista e fala: olha, vim aqui para ser batizado por você. Aí João, meu irmão, João bugou. Por quê? João já sabia que Jesus era o mestre. João já sabia que Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo, ele era o Messias. E quando ele chega para lá, naquele local, e fala: olha, eu vim aqui para você me batizar, ele fala: não, como assim? Eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Não, Jesus, você que tem que me batizar. E Jesus expressa uma humildade que é algo lindo. Jesus diz para ele assim: eu sei que eu sou o Filho de Deus, eu sei que eu sou o Messias, eu sou realmente. Porém, quem recebeu esse ministério de batizar as pessoas
foi você. Então eu estou vindo aqui para me sujeitar a você, mesmo sabendo que eu sou realmente o Deus Todo-Poderoso, mas eu vim aqui para cumprir. E Jesus fala, porque assim deve se cumprir toda a justiça. E diz o texto, e ele permitiu. E aí João batiza ali o seu primo, Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 16, diz assim, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Jesus é batizado, e logo que ele sai da água, uma pomba vem em direção de Jesus, o sinal do Espírito Santo. Aquele sinal ali não era nem tanto para Jesus saber se realmente ele tinha o Espírito Santo, se ele realmente era o escolhido, se ele realmente era o Filho de Deus. Não era, esse sinal não era para Jesus. Esse sinal era para João. Porque João, quando recebe a missão de batizar as pessoas, ele fala, olha, você vai preparar o caminho para o meu filho, para o Messias. Porém, aquele que você vir descer, o Espírito Santo em forma de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você vai batizar com água, João, mas após você, o meu filho, Jesus, o Messias, o Cristo, ele vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então aquele sinal não foi para Jesus, aquele sinal foi para João. João olhou e falou, meu Deus, é ele mesmo. Se cumpriu agora aquilo que o Pai que me enviou, nesse exato momento se cumpriu essa palavra. E o texto no verso 17 vem dizendo, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo quer dizer em quem me alegro, em quem tenho prazer, em quem me regozijo. Meus amados, o que nós estamos vendo aqui é Jesus sendo empoderado pelo Espírito Santo para cumprir uma missão. Jesus está sendo aqui revestido com uma glória, com um poder, para que ele pudesse passar pela tentação do deserto. Somente com o Espírito Santo seria possível passar por essa tentação. E nesta noite, olhando aqui para esses comportamentos de Jesus, eu gostaria de responder uma pergunta, que talvez seja a sua pergunta nessa noite. E a pergunta é, como vencer as tentações? E esses textos que nós lemos aqui, eles vão trazer para nós e nos ensinar como nós podemos vencer as tentações da vida. Em primeiro lugar, não deixe a dúvida tomar o seu coração. Você vê aqui que o verso 1 de Mateus 4 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, a Bíblia ela é cheia de detalhes. Você percebe aqui que o texto está afirmando que quem conduziu Jesus para o deserto foi quem? Foi o Espírito Santo. É um detalhe. Jesus sai da água, o Espírito desce, e logo depois ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. É o que o texto está nos afirmando. Jesus sabia muito bem aqui quem é que estava junto com ele. Quem é que estava enviando ele para essa missão, para que ele pudesse encarar esse desafio, mesmo sabendo que não seria fácil. O texto que nós lemos nos informou, foram 40 dias e 40 noites de batalha espiritual. Jesus é enviado pelo Espírito ao deserto. Porém, muitas pessoas hoje, no dia a dia, estão no deserto. Pastor, foi o Espírito Santo que mandou essas pessoas para o deserto? Nem todas. Nem todas as pessoas hoje que estão passando por um deserto ou estão atravessando um deserto foram enviadas pelo Espírito Santo. Por quê? Muitas das vezes o nosso comportamento, a nossa desobediência, a nossa arrogância, às vezes escolhas erradas, tentações que não foram vencidas, nos levam para o deserto. Ou seja, nós, se errarmos, se vacilarmos, vamos para o deserto. Mas não foi o Espírito que nos enviou. Foram nossas escolhas,
foram nossas atitudes. Nós vemos aqui também que o diabo, ele tenta colocar a identidade de Jesus em xeque. Veja que o texto diz: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Abusado, hein? Se tu és o Filho de Deus, tentou colocar em xeque aqui a identidade de Jesus. O diabo tentou criar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, como assim? Ele acabou de ver Jesus sendo batizado, acabou de ver o Espírito Santo descer em forma de pomba, ele acabou de ver o próprio Deus falando com Jesus nos céus: se tu és o Filho de Deus. E assim é, meu irmão, assim é o diabo nas nossas vidas. Ele vai fazer de tudo para lançar dúvidas no seu coração, e às vezes você se depara: será que Deus está comigo? Eu estou numa prova, será que Deus está comigo? O diabo faz de tudo para lançar crises existenciais dentro do seu coração, te colocar em crise de identidade. Você está vivendo isso hoje? Você está vivendo hoje uma crise de identidade? Você talvez hoje está vivendo uma crise de: quem sou eu em Deus? Quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O que eu devo fazer para o Senhor? Hoje nas igrejas estão cheios de pessoas em crise. E Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão, para você vencer essa voz do diabo, essa tentação que está tentando te colocar numa cilada. Você vê aqui que Jesus sabia muito bem quem ele era. E quem disse isso foi o próprio Pai. O Pai disse para ele assim, ó: tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus fala para Jesus: tu és o meu filho amado. E essa mesma fala que Deus fala para Jesus, Ele fala para a gente também. Tu és meu filho amado, tu és minha filha amada, em quem tenho prazer, em quem me regozijo. Ah, meus irmãos, interessante também que o inimigo aqui, o diabo, ele ataca Jesus, trazendo essa confusão para ele, crise de identidade, justamente no momento de fragilidade. O texto diz de Mateus 4,2 que nós lemos: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. O diabo atacou Jesus na área que ele estava fragilizado. Você está passando hoje alguma fragilidade na sua vida? Qual é a fragilidade que você está vivendo? Você precisa hoje identificar. Muitas pessoas às vezes não conseguem nem se conhecer, perceber. É uma necessidade que todos nós temos de tanto e tanto tempo. Quando você perceber que você não está legal, está meio triste, está meio para baixo, está meio abatido, está deprimido, irmão, dá uma parada, tenta se conhecer, olha para dentro de você, olha para a palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é, e não aquilo que o diabo tem falado que você é. Não, você é o que a Bíblia diz que você é. Você precisa saber quem você é para que as dúvidas elas sejam arrancadas do seu coração. Você vê aqui que o inimigo vai tentar tirar o foco de Jesus. O diabo quer o tempo inteiro distrair a gente, irmão, tirar o foco. Às vezes você está avançando, você está na direção certa, e o diabo lança uma seta, lança uma tentação para você sair do teu alvo. Você sai do seu objetivo, e aí você para. Quem eu sou? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Meu Deus, estou perdido. Qual a área profissional que eu vou trabalhar? Na igreja, em qual área que eu vou servir? Será que eu tenho que realmente ser um líder de célula? Irmão, Deus já tem falado com você. Deus já tem te orientado. O diabo sempre vai atacar no seu momento de fraqueza, e todos nós temos fraquezas. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles, uma fraqueza, uma fragilidade que ele conhece bem. Eu queria que você entendesse bem agora que o diabo conhece muito bem você. Ele conhece as suas fraquezas.
ele fica de longe. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos, aleluia. Mas ele está ao seu derredor e ele está te olhando. E diz a palavra que ele está rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. O diabo fica te cercando. Ele fica esperando ali um momento de uma falha sua, lançando uma tentação, ele fica esperando você cair. Ele ruge como um leão. Percebeu? Ele ruge como um leão. Ele não é o leão, não. Leão é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá é aquele que está nos protegendo, nos guardando, mas ele fica tentando imitar Jesus. Agora você talvez diga, mas pastor, eu já consegui vencer muitas fraquezas da minha caminhada. E eu queria te dar os parabéns por isso, porque é muito legal. Você que veio do mundo e veio para a igreja, para o reino de Deus, está em comunhão com a família de fé, e você vai melhorando. Você vai deixando hábitos, comportamentos, pessoas, ambientes, fraquezas. Isso é lindo demais. É a mudança, metanoia, a mudança de mente. Isso é lindo. É gostoso de ver uma pessoa sendo transformada na presença de Deus. Porém, irmãos, não levante bandeira branca. Ah, está tudo certo, consegui vencer isso aqui, que eu praticava no mundo, isso aqui também, isso aqui. Irmão, não abaixe a guarda, porque o diabo não descansa. O diabo não dorme também. Deus não dorme, o diabo também não dorme. O diabo não tira férias. O diabo vai continuar te atacando, ele vai continuar te estimulando. Ele vai continuar criando brechas e maneiras para estimular você a errar. Ele vai lançar os dardos de tentações. Você que conseguia vencer a pornografia, ele vai lançar uma outra estratégia que essa daqui você já venceu. Mas ele não para. Ele vai continuar lançando tentações sobre a sua vida para tentar te derrubar. Você vê aqui que alguém que possa ter um problema financeiro, a pessoa está passando um momento de problema financeiro, está com dívidas. O diabo vai lançar setas de tentações para fazer você tentar dar um jeitinho, receber um dinheiro ilícito, às vezes burlar uma nota, não emitir uma nota, fazer algo, mentir, para que você possa resolver o seu problema. O diabo fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães, ou seja, resolve aí. Dá um jeito aí, eu estou te dando a oportunidade, tem uma pedra aqui, ó, transforma aqui, Jesus, essa pedra aqui em pão. Irmão, o diabo é assim. Ele te apresenta uma pedra para que você transforme em pão. Ninguém come pedra aqui não. E a Bíblia fala que Jesus é o pão do céu. Ele é o pão, então não fica aceitando pedra. Jesus é aquele que libera o pão para cada um de nós. Não caia nessa cilada, você que talvez esteja passando um problema sentimental, às vezes uma fragilidade, foi abandonada, teve um relacionamento abusivo com alguém, não está bem no casamento, o diabo vai te atacar, ele vai lançar tentações, ele vai fazer uma mulher lá na academia, de repente dentro do elevador, a menina vai te olhar e vai falar, vai ficar te olhando, te encarando. Você pode ter certeza que essa pessoa está sendo usada pelo diabo. É a serpente, irmão. Ele tenta enganar, ludibriar. O diabo vai fazer de tudo para você trair sua mulher, para você trair o seu esposo, porque as coisas não estão do jeito que deveria, irmão. Não caia nessa cilada. Não caia nessa tentação. Chama o seu esposo para conversar. Chama sua esposa para conversar. Precisou de ajuda? Peça ajuda a algum casal da igreja, de líderes. Peça ajuda ao casal pastoral. O que não pode é você ficar fragilizado como um alvo e sofrer tentações. Vença isso. O livro de Mateus 4,4 que nós lemos diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia quem ele era.
Jesus sabia muito bem quem ele era, nenhuma dúvida, nenhuma margem de dúvida estava sobre a vida de Jesus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia muito bem clara a missão dele. Hoje em dia está uma onda de jovens que estão vivendo uma crise existencial. Às vezes você chega num colégio e aí tem um grupinho ali, né? E aí você é novo no colégio. E para você ser aceito naquele grupo ali, eles vão criando uma dúvida. Olha, você não é desse meio aqui não, já criou uma dúvida. Você não é daqui. Você não pertence a essa tribo. E o jovem entra em crise. Caramba, eu não sou daqui. Eu sou de qual tribo então? Mas eu gosto desse pessoal aqui, o que eles fazem é legal, a vestimenta deles é legal. E aí eles lançam um desafio. Olha, você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que se cortar. Você vai ter que fazer uma loucura, você vai ter que assaltar um comércio. Essas loucuras acontecem. E recentemente agora, um jovem, uma criança, recebeu um desafio parecido como esse, de inalar um desodorante. A criança pegou, vamos dizer aqui, um tubo de Rexona, e ela inalou, espirrou dentro do nariz, escondido dos pais, os pais não estavam sabendo. E passou-se um tempo, os pais deram falta da criança, e quando foram olhar, a criança estava morta. Irmãos, são coisas que estão acontecendo do nosso lado. As pessoas estão querendo ser aceitas. Por quê? Porque é uma tentação. O diabo está lançando dúvida. E nós não estamos imunes a isso. Talvez lá no seu trabalho, você gosta daquela menina, daquele menino, daquele grupinho, e às vezes para você andar ali, eles vão colocar em xeque, vão colocar em dúvida a sua identidade. De homem de Deus, de mulher de Deus, de serva do Senhor, vão ter que falar, olha, a gente vai sair hoje, aí sexta-feira, a gente vai para um happy hour, você não quer ir com a gente, mas olha, a gente vai tomar uma cervejinha ali, você não, mas não é minha tribo, eu não bebo, eu sou cristão, então você não vai ser aceito. Criou uma dúvida no seu coração. Rejeite isso, irmão. Vença essa tentação, porque foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele provou o seu amor por mim e por você, e você não precisa mais provar nada por ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém, porque já está provado, Jesus nos ama, é isso que importa. Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele te vê como filho, como filha amada dEle. Então vamos aprender com o nosso mestre Jesus nessa noite. Não deixe a dúvida tomar o seu coração. Você consegue falar essa verdade para o seu irmão? Não deixe a dúvida tomar o seu coração. Não deixa não, irmão. Chega de dúvida. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E ponto final. Amém? Segundo lugar, como vencer as tentações? Usando o poder da palavra. A palavra de Deus, irmãos, é o segredo, Jesus sabe disso. Olha o que o texto de Mateus 4,6 diz. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo de novo lança dúvida no coração de Jesus. Se tu és o filho de Deus, tentando botar pressão nele. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Veja aqui que o diabo conhece bem a palavra. Veja aqui que o diabo conhece muito bem as letras da Bíblia. Nesse episódio aqui, ele está usando o Salmo 91, 11. Olha aí, irmão. O diabo está usando a própria palavra para tentar confundir a mente de Jesus. Interessante que o diabo conhece a palavra, a letra, mas ele não conhece a essência. Ele não tem a essência, porque somente aqueles que têm o Espírito Santo que conseguem codificar a palavra, conseguem discernir a palavra. Somente com a presença de Deus nós conseguimos realmente compreender a palavra de Deus. Mas hoje, nos nossos dias, nós temos visto muitos cristãos que estão usando a palavra de Deus, só que de maneira deturpada. Pessoas que estão usando a palavra de Deus para justificarem os seus erros, os seus pecados. Isso está virando uma moda, isso está virando uma onda. Por exemplo, você pode beber sim, só não pode se embriagar. Porque Jesus bebia vinho.
Quem nunca que ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Você pode beber sim, você só não pode se embriagar, porque Jesus bebia vinho. Irmão, de antemão já quero dizer que eu não bebo. 23 anos que Jesus mudou a minha vida e eu não quero voltar para a bebida. Eu sei o que a bebida provoca na vida de uma pessoa, dentro de um lar, brigas. Dentro da minha família, não na minha casa, mas família, tinha brigas às vezes por conta de bebida, alcoolismo. Quantas vezes você foi numa festa, você que se converteu há pouco tempo, e você foi numa festa que estava rolando lá, aquela cervejada. E no começo todo mundo é amigo, no finalzinho o pau quebra. É garrafada, é xingamento, é desrespeito. Por conta de quê? Por conta da bebida. Então, olha, deixar bem claro aqui que a Bíblia fala para nós algo muito claro. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia não está dando respaldo para, não, vou beber socialmente, eu e minha esposa. Irmão, é cada um com cada um. Estou dizendo, eu não bebo. Eu não bebo. Porém, a bebida, o vinho que Jesus bebia no Novo Testamento, ele não era o vinho alcoólico. Não era esse vinho hoje que você vê nesses lugares que são mais cachaça tingida do que outra coisa. Aquilo não é vinho. Aquilo é álcool com tingimento. Jesus, ele bebeu do fruto da vide. As festas de Israel, elas duravam uma semana. Me diz aqui, quem aguenta beber vinho alcoólico uma semana direto? Dá uma estudada, vai na internet, dá uma googada. Coloca lá, o vinho que Jesus bebia era o vinho oinos, que é o fruto da vide. É esse daqui, ó, que a gente vai cear daqui a pouco. É o suco de uva. É o fruto da vide. Se eu chamar isso aqui de vinho, está errado? Não, isso aqui é um vinho. Só que é um vinho sem fermento, ou com fermento ali equilibrado, que não vai tirar você da sua consciência. Eu lembro uma vez, isso deve ter aí já uns 15 anos, que uma irmã chegou na nossa antiga igreja batista, e ela foi participar da ceia. Ela chegou no dia que era ceia, e ela perguntou para mim na época eu era diácono, e ela perguntou: diácono Felipe, esse suco de uva aí, esse vinho, é alcoólico ou é suco? Eu falei, não, é suco, irmã. Ah, não, tá bom, glória a Deus. Eu falei, mas por quê, irmão? Porque outro dia eu fui numa igreja e eu participei da ceia. E o copo de suco, né, era bem grande. E eu fiquei doidona na igreja. Irmão, parece brincadeira, mas é verdade. A irmã não bebia, a irmã não bebe. Aí ela foi participar da ceia, botaram um copinho maior, devia estar em jejum, era vinho. E ela ficou bêbada dentro da igreja. E ela foi e falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, pode ficar em paz, que aqui você vai ficar de boa. Aqui você não vai ter problema. Mas você consegue perceber como é que o nosso mundo está hoje? Existe uma leva aí de cristãos falsificados, cristãos fake news. Irmãos, você conhece alguém com certeza, uma pessoa que diz que é crente, mas bebe. Uma pessoa que você diz que é crente, mas vai para as baladas, vai para os barzinhos, sai com os amigos do trabalho. Irmão, desculpa, não é crente. Como diz o pastor André Valadão, não é crente não. Você não é crente não. Irmão, a gente precisa ter base bíblica, a gente precisa realmente vencer as tentações. Existe realmente essa leva aí dos crentes Denorex. Quem lembra do Denorex dos anos 80? Isso aí é só para quem já passou dos 40. Era o Denorex. O Denorex era um shampoo anti-caspa. Tem um monte de gente aí que não levantou a mão, mas eu sei que usou Denorex. Tenho certeza disso. Né? Os fios de cabelo branco me mostram, me revelam isso. Mas o Denorex, eles diziam, o slogan do Denorex era assim, parece remédio, mas não é. E está cheio de crente Denorex, que parece, mas não é.
Meus amados irmãos, o diabo conhecia muito bem Jesus. O diabo tentou Jesus. Se ele tentou Jesus, imagina você e eu. Se ele lançou tentações sobre Jesus, a quem ele viu descer o Espírito Santo em forma de pomba, imagina você e eu, irmão, que a gente possa sair daqui hoje policiados, ligados, para que a gente não caia nas tentações da vida, porque ele vai continuar lançando tentações. Mas Jesus combate a tentação como? Usando a palavra de Deus. Interessante que 1 João vai dizer que 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E diz a palavra que os 3 são um. Jesus sabia, irmão, quem ele era. Jesus sabia que ele era a própria palavra. 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne, ele é o Logos, o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra, e ele usa a própria palavra, ele mesmo, para combater as artimanhas, as tentações do diabo. Você pode agora tirar a conclusão que Adão e Eva fracassaram em pleno jardim, né? No oásis. E Jesus aqui, ele vence as tentações no deserto. Interessante, né? Adão e Eva tinham de tudo, não tinham necessidade de querer desejar um outro fruto, porque eles tinham abundância. Por isso a necessidade de Jesus, que é o segundo Adão, vencer no deserto. Não teve facilidade para Jesus, ele sabia que ele tinha uma missão ali, a missão era: eu sou o segundo Adão, eu vim para corrigir, eu vou vencer a tentação. Jesus vence no deserto com fome. Ele é o mestre, ele é o nosso Senhor. E Jesus combate aqui com a palavra e diz: Jesus lhe disse, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo usou a palavra? Jesus usa a palavra também. Quando você vê algum crente de Enorex usar a palavra para se defender, tentar justificar, use a palavra também, irmão. Fala assim: mas também está escrito isso. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas também está escrito isso. Use o poder da palavra. Tem uma frase muito linda do grande evangelista Billy Graham, que diz assim: você procura a Deus em tantos lugares, por que não tenta na palavra? Esses cristãos de Enorex, eles não conseguem vencer as tentações, por quê? Porque eles estão buscando respostas em tantos lugares, só esquecem de procurar na palavra. Então, meu amado irmão, meu amado irmão, a nossa igreja tem um comportamento. Nós aplicamos todos os dias nas nossas vidas o TSD, o seu tempo a sós com Deus. Todo homem de Deus, mulher de Deus, precisa disso. Separar o seu tempo diário, de preferência pela manhã, acordou, toma o seu cafezinho, pega a sua Bíblia, coloca um louvorzinho baixinho e leia a palavra. Nem que for um capítulo, lê um capítulo da Bíblia, pega lá o livro de Efésios, pega lá o livro de Tiago, um livro profundo, de acordo com aquilo que você está vivendo, leia um capítulo da Bíblia pelo menos, porque você não vai sair para a rua desnutrido. Muitas pessoas acordam, tomam um cafezinho, comem um pãozinho com manteiga, ou então vão na padaria e falam: me dá um pingado aí, me dá um pão na chapa, mas às vezes esquecem de se alimentar pela palavra, e aí você passa o dia inteiro com fome, raquítico espiritual, e aí quando vem a tentação, irmão, você vai cair, você vai tombar, minha irmã, você vai tombar, meu irmão, porque você não está alicerçado pela palavra. Que a palavra de Deus, a partir de hoje, seja ainda mais o alicerce das nossas vidas, amém, irmãos? Amém. Então, olha, use o poder da palavra, use a seu favor o poder da palavra. Terceiro e último lugar, como vencer as tentações, não se esquecendo que você pertence a Deus. Isso é uma certeza que você precisa ter. Muitas pessoas às vezes ainda vivem esse drama: será que eu sou de Deus mesmo?
Será que Deus é comigo mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? O texto de Mateus 4,8 que nós lemos diz: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. O diabo aqui, ele achou que Jesus estava corrompido. Ele achou que Jesus era como Adão. Ele achou que Jesus era como os homens descendentes de Adão, daquela época que ainda não tinham recebido a regeneração, a restauração. Ele achou que Jesus ia cair nessa cilada, nessa tentação barata. Tudo isso te darei. E às vezes o diabo tem te oferecido tanta coisa. Ele tem me oferecido tanta coisa. Só que nós precisamos fazer como Jesus, irmão. Porque muitos estão caindo hoje em tentações. É o famoso, custe o que custar, eu vou alcançar. Talvez você esteja assistindo muito YouTube. Esses coaches. Até os 23 anos de idade você precisa conquistar o seu primeiro 1 milhão. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu a Betina? Meu nome é Betina, eu tenho R$1 milhão. Não, detalhe, meu nome é Betina, eu tenho 23 anos e eu tenho R$1 milhão. 23 anos. Aí você, que tem já os seus 35, 40, 50, 65, 72. Aí você já entra no desespero, porque você fica, meu Deus, a Betina com 23 anos já tem R$1 milhão. Eu só estou com 1.000. Está faltando ainda 999 mil para me alcançar R$1 milhão. Irmão, quem disse que R$1 milhão vai te trazer alegria? Eu quero R$1 milhão, irmão. Mas para poder ter tranquilidade para fazer a obra, para investir no reino, para expandir igrejas, esse deve ser a nossa alegria. Você ter R$1 milhão para dar um estudo melhor para o seu filho. Mas esses intelectuais ou pseudos intelectuais que nós vemos hoje no YouTube, eles estão lançando setas e dardos no seu coração, e se você não se policiar, isso vai gerar uma tentação de você querer conquistar as coisas, custe o que custar, e aí você não pode subestimar o seu inimigo, chamado Diablos. Ele é o enganador, ele vai fazer de tudo para te enganar, sabe por quê? Ele estava lá no Éden, no momento que Deus pegou aquele pedaço de barro e começou a construir, ele estava só de longe vendo. E já são tantos anos da criação humana que ele fica estudando o comportamento do ser humano. Ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a minha fraqueza, ele sabe a fraqueza da humanidade. Então ele já tem uma lista lá, ó, esse daqui, ó, se não cair nisso, pode ser certeza que vai cair nisso. Ele já sabe, já tem todo um planejamento estratégico do inferno para tentar te derrubar, irmão. E aí é onde nós não podemos cair na cilada. Já dizia Raul Seixas, que recebeu uma inspiração diabólica. A música que diz, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Quem está falando isso? É o diabo. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E aí essa música vai dizendo, eu estava lá na criação. Eu estava lá quando Jesus foi crucificado. O diabo falando em forma de música. Às vezes a gente não percebe. O diabo estava lá no momento da criação. E eu vejo que o detalhe aqui, que ele quer te ver prostrado e adorando a ele. O texto que nós lemos diz, Mateus 4,9, disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados e me adorares. Veja que o diabo aqui, ele quer te ver prostrado. O diabo quer te ver derrotado. O diabo quer te ver arrasado. Esse é o diabo, irmão. O nosso inimigo. O prazer dele é te ver prostrado. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com um mal do século, se chama depressão. Em muitos casos é algo realmente patológico. Pode ser até mesmo algo hormonal. Você sabia disso? Às vezes você pode estar triste,
não tem vontade de levantar, às vezes está faltando nutriente. Está faltando você comer cenoura, irmão. Você vai ter que comer beterraba. Você tem que procurar ir num médico e falar, olha, eu estou me sentindo assim. Você pode verificar se a minha taxa hormonal, se eu preciso tomar algum medicamento para equilibrar, se eu preciso tomar o Centrum de A a Z, para equilibrar os seus hormônios. Principalmente as mulheres sofrem muito com questões hormonais. Mas muitas pessoas realmente sofrem com depressão, que é uma tristeza dentro da alma. São doenças psicossomáticas, doenças da alma, tristezas, traumas, que essas pessoas carregam. E aqui nós estamos descobrindo quem é que lança esses dardos. Agora está caindo a ficha para muita gente aqui, quem é que está provocando isso? Porque o texto diz que ele quer te ver prostrado, ele quer que você adore ele. Quando você vê um crente prostrado, irmão, essa pessoa está sofrendo um ataque direto, frontal do inimigo. E nós, como igreja, como família, nós precisamos abraçar. Você está mais forte que esse irmão? Entra na frente das flechas, protege, abraça. Não, vou cuidar do meu irmão. Por isso a importância de você que está aqui hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, estar numa célula. Você precisa estar numa célula. Não fica tentando se achar valentão ou valentona, super crente, que usa capa. Sabe tocar a música do Super-Homem aí, ô Douglas? Tá cheio de super crente por aí, irmão. Super crente. Cuidado com os super crentes. Porque os super crentes, eles sempre escondem alguma coisa debaixo dos panos. Cuidado com os super crentes. Você vê que a depressão é uma tristeza da alma e ela tem cura. É o amor. O amor dos irmãos, o amor da igreja. Mas por isso você precisa estar na célula. Para que você possa cuidar de alguém. Para que você possa também, nos momentos necessários, ser cuidado. Qual o problema disso? Qual o problema de você ser cuidado? Quando eu cheguei numa célula, eu fui cuidado. Cheguei triste. Cheguei muito mal. Desiludido. E eu chego lá, vou dar mais uma oportunidade. E aquele grupo, pequeno grupo, começou a me dar tanto carinho. Era toda hora, irmão, uma irmã trazendo ali para mim um prato legal de comida. Tem um suquinho de uva aqui, você quer? Eu falei, não precisava, quero. Aí, irmão, às vezes era algo tão gostoso, e eu fui ficando mais saidinho, eu falei, pode repetir? Né? A gente vai ficando mais abusadinho na cela, né? Pode repetir. Recentemente agora a gente foi lá na casa do Anderson da Rose. Anderson e Rose tem uma habilidade para fazer lá um cachorro quente, que eu chamo de cachorro crente. Aí tem queijo cheddar e flocos de bacon. Aí tem um outro que é de mussarela. Aí tem um outro de outro sabor. Ah, irmão, eu olhei para a mesa e falei, Senhor, tomara que tenha, vamos provar um de cada. Um de cada que eu quero. Porque esse negócio deve estar muito bom. Isso é a célula, irmão. A célula é esse ambiente de acolhimento. Agora, quer ver uma outra coisa também? Que o diabo quer te ver. Ele quer te ver prostrado. E quer também que você adore ele. Pastor, como é que eu vou adorar o diabo? Eu não ouço música secular, eu não ouço. Irmão, quando você se rebela contra Deus, você está adorando ao diabo. Quando você mente, você está adorando ao diabo. Porque a Bíblia é bem clara dizendo que ele é o pai da mentira. Quando você fala mal de um irmão, se entristece a Deus, meu irmão. Jesus aqui ele teve um comportamento, e com o seu comportamento ele estava dizendo assim, olha, eu não tenho interesse na sua proposta. E é isso que eu e você precisamos dizer diante das tentações. Não tem interesse, porque o meu Pai, Ele tem muito mais para me oferecer. Foi isso que Jesus falou. O meu Pai é dono de tudo, até mesmo daquilo que você está falando que é dono. Você não é dono de nada.
o meu Pai, Ele é o Criador. O meu Pai, Ele é o dono do universo. Ele é o dono das galáxias. O meu Pai, Ele é dono de tudo. E Mateus 4,10, para fechar, diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmão, todas as vezes que o diabo lançar setas no seu coração, diga isso para ele: vai-te, Satanás, sai fora, meu irmão, perdeu. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Você não pode tocar na minha vida. E é assim que nós precisamos lidar diante das tentações do inimigo das nossas almas. Quando nós fomos tentados a desobedecer ao nosso Pai, você precisa afirmar: eu sou de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, sou um jovem de Deus. Nós precisamos combater usando a palavra e entendendo claramente quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. E para fechar, eu queria contar aqui uma história para você de um perrengue que eu passei na vida. Foi um dia de perrengue, irmão. E esse perrengue aqui, ele deve ter uns 25 anos, quando eu ainda era um jovem. Eu fui na casa de um amigo meu lá em Cabo Frio. Ele tinha um estúdio de gravação. E eu também já fui produtor musical, também já tive estúdio, então a gente trocava figurinha. Então eu ia às vezes lá em Cabo Frio para pegar alguns programas com ele, não tinha internet, não tinha como mandar por e-mail, como hoje, pelo e-transfer, não tinha isso. Então eu ia lá, trocar uma ideia com ele, aprender, trocar figurinhas. E eu fui. Peguei um ônibus na rodoviária, cheguei em Cabo Frio, ele me buscou no local. Só que detalhe, eu saí de casa e não comi nada. E fui. E foi tanta emoção, um mix de emoção, tantas coisas legais, que eu não liguei para a comida. Eu só queria aprender coisas novas e pegar programa. Copie isso para mim aqui. Copie o que o Algo Sonar, que eu quero ele para mim. Que eu quero esses programas. E o tempo foi passando e a noite chegou. E aí ele falou: olha, rapaz, você se faz questão de... Tem algum problema se você dormir aqui no estúdio? Eu falei: não tem problema nenhum. Ele pegou aqueles colchões infláveis e forrou para mim lá. E eu falei: bom, ele preparou minha cama aqui, mas daqui a pouco a gente vai sair para comer alguma coisa, né? Ou quem sabe ele não vai fazer alguma coisa para me comer. Então ele forrou minha cama lá, foi daqui a pouco ele vai voltar. Irmão, ele não voltou. Ele não voltou. E para piorar, ele só forrou a cama para mim, não tinha um lençol, não tinha nada para se cobrir. E eu estava em Cabo Frio, de frente para a Praia do Forte. E a madrugada chegou, irmão. E o frio chegou. E eu me lembro muito bem que isso marcou tanto minha vida, que eu estava deitado, todo encolhido com frios, e eu olhava para o teto e via várias baratas. Eu falei: meu Deus, não dá nem para se cobrir com lençol, nem fazer uma cabaninha. E acorda só amanhã de manhã. Irmão, era cada barata que passava em cima de mim. Eu falei: meu Deus, ela vai cair em cima da minha cabeça. E eu fiquei com fome. E aquela coisa de jovem, timidez. Falei: puxa vida, não tem WhatsApp, não tem como mandar mensagem para ele. Aquele dia, realmente eu senti um pouco do que era fome, a barriga roncando. Aquele dia ali, realmente, eu tive que usar o meu reservatório de gorduras para sobreviver, irmão. E muito frio. Só que quando acordei, falei: meu Deus, que noite horrível. Talvez tenha sido realmente uma das noites mais horríveis que eu passei, assim, de frio, fome, horrível. E baratas. E baratas. E quando eu acordo, ele me chama, ele desce comigo ali. E eu vi uma mesa colocada com um café da manhã incrível. E eu falei: aleluia. Aí, irmão, sei que ele, senta aí, pode ficar à vontade, minha mãe está vindo, e aquele bolo bonito, aqueles pãezinhos. Irmão, quando ele foi no banheiro, eu já... Estava tenso o negócio, irmão. Estava tenso.
E o texto aqui de Tiago 4,7 diz para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele se sujeitou a Deus, não caiu na tentação. O diabo fugiu. O diabo vai sempre fugir da vida de um homem cheio do Espírito Santo, da vida de uma mulher cheia da presença de Deus. Agora a parte mais linda é o verso que nós lemos, o último verso, Mateus 4,11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ah, meu irmão, é muito bom quando você passa pelo deserto, quando você passa pela prova e você recebe uma mesa de café da manhã maravilhosa. E é isso que Jesus tem preparado para mim e para você. Para você que está passando por uma luta muito grande, para você que está passando por um deserto, literalmente um deserto financeiro, emocional, familiar, na sua saúde, irmão, aguenta firme. Não caia em tentações, não peque contra o seu Deus, porque o texto promete que Ele vai enviar os anjos, e esses anjos, eles vão nos servir. Você imagina aqui o banquete que chegou para Jesus, imagina, chegou um banquete ali, ó, está aí para você, meu filho, você segurou as pontas, e Jesus pôde desfrutar dessas bênçãos. A obediência, irmão, atrai o favor de Deus. Que a gente consiga realmente aprender com o nosso Mestre Jesus como nós devemos vencer as tentações da vida. E agora eu queria falar com você que está aqui hoje, que tem sofrido tantas tentações, você que não tem conseguido vencer, às vezes você tem vontade de dizer não para um erro, não para um pecado, às vezes você tem vontade realmente de se acertar na vida, mas você não consegue. Irmão, irmã, hoje é a sua noite. Jesus está aqui para que você possa firmar uma aliança com Ele hoje. E você receberá o poder. Lembra que Jesus recebeu o empoderamento do Espírito Santo para Ele passar pelo deserto? O Espírito Santo está aqui hoje, Ele quer morar em você. Ele quer entrar no seu coração. Para que isso aconteça, você vai precisar renunciar ao mundo. Você vai precisar renunciar ao seu eu. Você vai precisar declarar que a partir de hoje, a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Senhor, muito obrigado porque hoje nós tivemos esses ensinamentos, um treinamento, Senhor, para a gente poder sair daqui muito mais fortalecido, treinado, para que não haja dúvidas mais nos nossos corações de quem nós somos. Senhor, que a gente também consiga entender que nós devemos usar o poder da palavra e entender, Senhor, que nós somos teus filhos. Nós somos os teus filhos amados, como Jesus sabia que ele era o seu filho amado. Nós também temos essa clareza hoje. Mas, meu amado irmão, você que está aqui nessa noite, a igreja está orando. Eu queria perguntar a você que entendeu essa mensagem, que hoje gostaria de receber esse empoderamento do Espírito Santo, para que você possa vencer as lutas da vida. Eu sei que está pesado, mas olha, você não veio aqui à toa hoje. Deus te trouxe aqui para que Ele possa inaugurar um novo tempo na sua vida, agora empoderado, agora cheio, transbordante da presença do Senhor. Você que entendeu essa mensagem nessa noite, deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e receber o poder do Espírito Santo, faça essa simples oração comigo. Ninguém está ouvindo, é aí no seu canto, você e Deus. A igreja está orando, repita assim comigo no seu cantinho: Senhor meu Deus, eu entendi a mensagem. Realmente eu tenho sofrido muitas tentações, mas a partir de hoje eu estou recebendo Jesus no meu coração. Senhor, eu quero ser empoderado como Jesus foi, com o poder do Espírito Santo para vencer as tentações. E eu recebo Jesus no meu coração. Escreve o meu nome, Pai, no livro da salvação. E eu oro
no nome de Jesus, amém. A igreja continua em oração, de cabeça baixa. Eu queria perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você que fez essa oração comigo, essa oração verdadeira. A igreja está orando por você, os céus estão abertos para que você possa receber esse empoderamento hoje, não é amanhã, não é domingo que vem, é hoje. Você que fez essa oração comigo, eu queria orar por você. Eu queria te pedir para que você fizesse um gesto, levantando uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Você fez essa oração comigo? Deus abençoe, amada. Mais alguém que fez essa oração sincera comigo nessa noite? Deus abençoe, minha irmã. Mais alguém? Mais alguém? Apenas um gesto. Levante apenas a sua mão, que eu quero orar por você. E finalizar o nosso culto. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Mais alguém que nessa noite fez essa oração sincera comigo? Recebendo Jesus, recebendo o poder do Espírito Santo. Mais alguém? Um líder da nossa igreja vai orar por você nesse momento agora. Queria só pedir se você pode ficar de pé, rapidamente, para que um líder da nossa igreja possa orar com você. Senhor, obrigado por essas almas, por esses irmãos e irmãs que nessa noite se prostram, se rendem ao poderoso Deus, ao Pai de Jesus. Senhor, que alegria de saber que há salvação nessa noite, Pai. Escreve o nome desses irmãos, dessas irmãs, no livro da salvação. Inaugura a partir de hoje, Pai, um novo tempo na vida deles. E que a partir de hoje, eles recebam esse poder, esse empoderamento, essa força para vencer as tentações. Escreve o nome deles, Senhor, no livro da vida. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. E que a igreja diga um amém bem forte. Você consegue aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos? Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria, irmãos. Se a gente se alegra aqui na terra, imagina no céu.